tal? Isto é Marxismo Cultural, com Manuel Calhas. Manuel, então que livro é que nos trazes este mês? Senhor Deputado, este mês trago efetivamente um livro. Desta vez traz um livro. Desta vez cumpri com a premissa da rúbrica e trago um calhamaço. É um livro que parece muito maior do que efetivamente é, porque este livro é um conjunto de obras e vou falar apenas de uma, do Animal Farm, em português O Triunfo dos Porcos. E foi originalmente publicado em 1945 por um autor bastante conhecido, um autor inglês, chamado George Orwell. Acho que acaba por ser um nome comum da política, que viria a publicar 4 anos depois, se não me engano, muito perto da sua morte, morreu muito cedo, a sua obra principal, o 1984. Claro, que está agora nas bocas do mundo, não é? Agora parece que... Sim, porque quando falamos sempre de um Estado autoritário, vigilância, falta de liberdade, é sempre recordado o 1984. Um pouco à semelhança do Animal Farm, que acho que é quase inevitável quando estamos a ver... Depois de ler Orwell e depois de ler o Animal Farm, não olhamos para as revoluções da mesma forma. E porquê é que eu digo isto? Porque o livro é precisamente uma fábula, é uma história de animais que tem muitas características humanas, digamos assim, e fala de uma revolução do tipo comunista, pelo menos não é dito claramente. Agora para dar jus ao nome da rubrica, não é? Exatamente. Esse cara é o livro que mais se vai aproximar do nome da rubrica. Mas é uma revolução dos animais que tiram do poder o humano que gera a sua quinta. Então dá-se uma revolução e a história do livro é o desenrolar dessa revolução. Eles tiram o Mr. Jones da quinta, o Mr. Jones foge. Eles têm este projeto utópico, futurista, idealista, que nunca chega a ser concretizado plenamente, de uma sociedade igualitária em que todos os animais produzem, todos os animais trabalham e todos os animais também consomem de forma igualitária, partilham os frutos desse trabalho. No fundo, uma utopia, não é? Sim, e o livro, lá está, como já disse, é o desenrolar, é o início dessa revolução. E é muito interessante porque é um retrato muito interessante da natureza humana e de como o poder corrói um bocado a classe que está no poder. E é muito... O livro é uma sátira, é uma crítica da Revolução Russa, de 1917, e é uma alegoria para o funcionamento da União Soviética, ou seja, é toda uma crítica, uma sátira de Orwell, que, note-se, era uma pessoa... era um autor conotado com a esquerda, mas antitotalitário e anti-stalinista, claramente. E esta comparação com a Revolução Russa é clara e não é escondida. Sim, exatamente. É uma sucessão de acontecimentos muito semelhante. Os nomes também mudam. Assim, à semelhança da mudança do nome de algumas cidades russas. Precisamente. Depois da Revolução, o nome da quinta também muda. Destroem-se os símbolos da presença humana na quinta. E o que também é muito interessante há uma correspondência clara entre algumas personagens do livro e algumas figuras históricas, como Stalin, como Trotsky. Depois há ali umas traições, umas fugas pelo meio. E a simbologia é clara e está muito presente. Em vez de termos uma bandeira com a foice e com o martelo, temos uma bandeira com o quê? Com um casco e com um corno. A união dos animais, não é? Precisamente. Mas obviamente depois desta euforia inicial que há em qualquer revolução, entramos logo numa luta fratricida pelo poder entre os porcos, que são a classe... Onde é que eu já vi isso, não é? A classe que assume logo a revolução. Quem assume logo a revolução são os mais educados, os mais inteligentes, então assumem logo o leme da revolução e assumem logo o poder após a revolução. Há logo uma definição também de traidores, que são culpabilizados de tudo. E
esta classe dominante acaba por nunca cumprir os objetivos iniciais da Revolução e, bem, acho que não... Portanto, o paralelismo é fácil de estabelecer, não é? Sim. E há um falhanço total e uma traição das ideias fundadoras da Revolução e todas as medidas acabam por ser tomadas em proveito próprio e para perpetuar a permanência da classe dos porcos no poder. E o livro... Atenção, uma coisa que eu não referi inicialmente, o livro é muito... Era isso que eu ia dizer, o livro, estamos a falar de um livro de fácil leitura e muito curto, não é? Sim, muito curto. Era isso que eu ia dizer inicialmente, este livro assusta, mas... Porque é uma coletânea. É uma coletânea, exatamente, mas o livro, em qualquer edição, nunca ultrapassa as 100 páginas. E é de fácil leitura. E é muito interessante também perceber como é que esta classe dominante fica no poder. E assistimos ao que vemos no livro muitas coisas comuns com outras ditaduras. E é assim que acabam... Bem, não quero estar aqui a fazer outra vez spoiler, mas o livro vale mesmo a pena ler. O livro acaba com o domínio totalitário de uma só pessoa, praticamente. De um só porco. Exato, de um só porco. Não pessoa. Então, e diz-nos, o que é que podemos aprender, no fundo, com este livro? O que é que este livro nos pode acrescentar e que pode acrescentar ao leitor? Sim, era como ia referir agora, o que eu acho que é muito interessante é perceber como é que esta classe dos porcos fica no poder e perpetua a sua permanência no poder. Muita da sua ação é o controle da informação. Eles reescrevem a história. Alguns factos, antes a história desenrolava-se de certa maneira e passou a ser de outra maneira porque dá jeito à classe dominante. Reescrevem a história, corrigem o passado. Lá está. Heróis de guerra passam a ser inimigos passam a têm um papel difuso. Este papel difuso também está sempre presente nas relações com o exterior. Quem é que é o inimigo desta quinta? Algo que também estamos um bocadinho habituados hoje em dia, não é? Sim, mas porque é que eu falo em relações com o exterior? Porque o objetivo é não só a sociedade igualitária, mas à semelhança, se calhar, da União Soviética, uma sociedade autossuficiente, que não depende do exterior, que era dominado por quem? Pelo opressor e dominante capital, humano. Exato, mas mantendo sempre aqui, aqui a metáfora, são os humanos, os burgueses, os czares russos, claramente são os humanos. Mas respondendo à tua pergunta, acho que se aprende que eles permanecem no poder pelo controle da informação, pela violência e repressão política, claramente. Também, uma coisa muito interessante é a falta de educação de certos animais. E não é só... Esta falta de educação torna-os muito complacentes com algumas ações, torna-os complacentes com a tal reescrita da história, não se lembram muito bem de como é que as coisas eram. Há também uma obediência cega de certas classes de animais. E esta falta de educação também leva a uma incapacidade de escrutinar as decisões do poder. Há muita mentira, muita dissimulação dos factos e, claro, também entra sempre aqui uma cultura de medo, uma cultura de propaganda e terminando, o que é que acaba por ser assim, o facto mais revelador e determinante de toda a história acaba por ser para além disto tudo e de muito mais, porque lá está, o livro é muito curto, mas muito intenso, profundo, intenso e não deixa de ser brilhante por ser curto. É a constante reformulação dos princípios e das regras da quinta. Todas as regras são reescritas ou refeitas de forma a classe dominante continuar no poder. E é neste livro que há aquela frase muito conhecida, que está aquela frase muito conhecida, que é todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Exatamente. Pronto. Ok, Manuel, muito obrigado. E este foi